O programa de hoje começa trazendo uma decisão que pode impactar a vida de milhares de pessoas no Brasil. Por maioria, em julgamento de incidentes de recursos repetitivos, o Pleno do TST decidiu que mudanças da reforma trabalhista só são válidas a partir da vigência para contratos em curso. Exatamente, Luana. E quem acompanhou o julgamento e traz todos os detalhes para a gente agora é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. A tese fixada agora é obrigatória em toda a Justiça do Trabalho, não é isso? É isso mesmo, Anderson. Olá, Luana. Os processos julgados pelo Pleno servem de precedentes para casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça Trabalhista. Bom, nesse julgamento foi analisado o caso de uma trabalhadora da JBS que exercia atividade em Porto Velho, Rondônia. Ela pediu o pagamento do período de deslocamento, ou seja, das horas e itinerary em transporte fornecido pela empresa, que eram consideradas tempo à disposição do empregador. Mas essa obrigação foi eliminada quando a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. A controvérsia no processo era se a nova regra atingiria contratos vigentes antes da reforma ou apenas os firmados após a mudança. Quando o caso foi julgado pela terceira turma do TST, a JBS foi condenada a pagar o benefício por todo o período contratual. Para o colegiado, o direito à parcela era parte do patrimônio jurídico da trabalhadora e não poderia ser suprimido. A empresa recorreu à seção 1 de dissídios individuais, que, diante da relevância do tema, encaminhou o caso ao Tribunal Pleno. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, foi o relator do caso. Ele considerou que, quando os termos de um contrato decorrem de lei, as novas regras se aplicam imediatamente aos fatos pendentes ou futuros. A determinação está prevista no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele também baseou o voto na consolidação das leis do trabalho. Da mesma forma, a CLT, no seu artigo 912, estabelece regra muito similar, segundo a qual os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência da consolidação. O relator destacou ainda o princípio da irredutibilidade salarial, garantido pela Constituição. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, teve entendimento semelhante. As leis do trabalho, elas dizem respeito a um estatuto legal. Esse estatuto legal é a CLT. Então, a questão do contrato de trabalho é uma situação jurídica secundária. Ela não é a situação jurídica primária. Primária é a legislação. Eu estou acorde com Vossa Excelência. Tudo aquilo que é direito subjetivo, assegurado em regra jurídica, ela tem aplicação imediata. O ministro Maurício Godinho Delgado, vice-presidente do TST, abriu divergência. Ele citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de respeitar o direito adquirido. Para o ministro, os contratos de trabalho firmados antes da reforma deveriam permanecer sob as regras vigentes da época. Eu voto na tese de que sim, o indivíduo, o trabalhador, que esteja submetido a um contrato de emprego já consolidado no período anterior a 11/11/2017, data de vigência da Lei da Reforma Trabalhista, ele preserva o seu direito adquirido àquela parcela que foi suprimida pela lei. A ministra Cátia Arruda acompanhou o voto divergente e destacou que o TST tem jurisprudência consagrada sobre o debate em análise. Eu cito aqui um precedente importante desta súmula, que é o ED ARR 2372, da lavra do saudoso ministro João Oreste Dallazen, em que ele diz que o dispositivo decorre de precedentes desta Corte, com entendimento no sentido de que a lei nova não produz efeitos, ainda que futuros, sobre contratos de trabalho celebrados anteriormente à sua vigência. Apesar da divergência, a maioria dos ministros e ministras votou com o relator, que apresentou a tese vinculada firmada. A Lei 13.467 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes da lei, cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência.
Diante da tese firmada, a condenação da JBS foi limitada ao pagamento de horas de deslocamento até 10 de novembro de 2017, véspera da entrada em vigor da reforma. Anderson, Luana, eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Michele. Até a próxima.